Estamos aqui mais um episódio do Pode Transbordar, que é o podcast testemunhando o favor de Deus nos negócios. Histórias reais de testemunhos sobrenaturais. E hoje estamos aqui para ouvir mais um desses testemunhos que vai gerar fé no seu coração, para que você creia que assim como Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. E hoje eu tenho um xará que está aqui no episódio junto comigo, é o Rafa também, só é de outra cidade. E aí eu vou dar lugar para que ele se apresente, para que você se conheça, e depois nós vamos ver o que Deus fez na vida dele, tem feito, e o que ele crê que Deus ainda vai fazer. E aí, Rafa, como que você está, meu querido? Graças e paz, pastor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando, né, um pouco da minha história, dos testemunhos que Deus vem fazendo na nossa empresa, na nossa vida. Muito obrigado mesmo. Sou aqui de Cuiabá, para quem não conhece. Cuiabá é uma cidade bem calorenta, fresquinha. Nossa, e esse mês está muito quente. Mas na bênção. E sou artista plástico, tenho 32 anos, vivo de arte há 12 anos e hoje tem uma galeria aqui onde a gente produz arte. Mês passado lançamos a marca Pescador, que é a marca de moda, né, de camisetas, onde a gente leva o evangelho também. E todo o nosso trabalho é voltado para pescar almas. E o nome do personagem principal é o Pescador de Sonhos. Uau! Falando da marca de roupa já, você deu uma camiseta para o meu filho e está fazendo um sucesso danado aqui em Goiânia. Eu já quero ver para franquear sua marca, para colocar uma em Goiânia. Com certeza, a gente está organizando isso porque é uma marca que traz o algodão de Mato Grosso como referência principal ali da gente exportar essa cultura do algodão, porque o nosso estado ele produz 40% do Brasil, né? 70%, desculpa. E a gente exporta para o Peru, e o Peru fala que é um dos melhores algodão do mundo. E nós exportamos mais de 30% para o Peru. Então a gente quer trazer e mostrar. O algodão peruano, mas é cuiabano. Exatamente. Então a gente quer exportar essa cultura que o algodão é o algodão de Mato Grosso. E as nossas camisetas são feitas 100% algodão rastreável de Mato Grosso. Ah, não? Mostra uma camiseta para a galera aí. Tem uma perto de você aí? Tem. Pega uma camiseta aqui. Essa que eu estou usando, ela é um protótipo da primeira. Porque eu sempre quis oversize, grandona. Top. Só que olha só ela. Do meu filho aqui faz um sucesso danado. Aqui é o Pescador. As camisetas são pintadas à mão. E todas as camisetas têm o slogan: Deus seja louvado pelo dom da arte. Uau! Porque nós levamos esse brasão e entendemos a malha é uma malha única, gostosa demais. Foi uma malha desenvolvida para a marca. Desenvolvemos. Quem produz é a Almagrino, que é uma marca mato-grossense também. Olha aqui. Top. Então, o nosso slogan é plantada e pintada no Mato Grosso, feita no Brasil. Então, toda ela, vou mostrar novamente, por debaixo. Ali. Que top, hein? Deus seja louvado pelo dom da arte. Então, é um projeto que a gente montamos com a intenção de pescar almas, porque as pessoas vão olhar, cara, esse personagem, as pessoas acham que é um duende. Olha aqui. Não, e os quadros, né? Todos os posts, isso. Tudo que você está fazendo. Exatamente. Durante mês passado, acho que você estava fazendo uma coluna dentro dele, uma pilastra. Isso, pilastra. Nossa, ficou bonito demais. Ficou, obrigado. E assim, em 1 Coríntios fala que os loucos vieram para confundir os sábios, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Exatamente. Então isso resume o nosso trabalho, porque quando vem esse lado do personagem, essa cara quadriculada, chapéu em espiral, bigode em espiral,
tem um significado muito grande, porque a cara quadriculada representa a Nova Jerusalém, do cubo perfeito, né? Aham. O chapéu em espiral representa a identidade de Cristo, porque todo artista que pinta uma obra, ele assina. Então, ele deixou as nossas digitais como assinatura, o espiral, a proporção áurea, a Aham. geometria sagrada, esse design perfeito. Então, foi pelo nosso Criador. Nós somos essa, né, essa Quando obra você de vê o arte. design da criação, você vê o autor dela em tudo, né? O criador. Exatamente. Então, por isso que a Bíblia diz que a natureza, né? Até a natureza expressa, né? O Criador, né? Isso. Por isso que todos vão chegar diante de Deus, não tem como, são indesculpáveis aqueles que acham que Deus não existe e afirmam isso. Por quê? Porque a natureza expressa que existe um Criador. Mas Exatamente. do Rafael Jonier, né? Desse artista plástico e homem de Deus abençoado, legendário. Amém. E aí, Logo mais eu vou ser legendário também. Em outubro vou estar amém. em você. Nossa, é algo sobrenatural. Top. Tô crendo que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Eu não vou passar apurado. Vai ser uma bênção. Amém. Rafa, então, um alvo do nosso podcast é realmente gerar fé no coração das pessoas, né? Eu acho que a profissão de artista é muito semelhante à do agricultor, né? Porque é um negócio inteiramente pela fé mesmo. Por quê? Porque é algo que todo mundo, na verdade, né, que produz algo, ele tem que crer que Deus é ele que vai gerar, né, o querer e o realizar no coração das pessoas para querer consumir, né? Mas no caso específico seu, que produz algo que tem uma mensagem, o negócio é a pessoa dar crédito para a mensagem, né? O que está por trás do que você está produzindo. Então, eu queria primeiro conhecer um pouco da sua história, né? Como que você começou, da onde que Deus te tirou e onde que Ele te colocou hoje, para depois você profetizar aqui, né? Pela fé, onde que você ainda crê que Ele vai te levar. Então, primeiro, de onde você veio, como que você começou, fala um pouco da sua trajetória para nós. Então, eu sou cacerense, né? Uma cidade perto aqui, a 215 km de Cuiabá, e sempre fui uma criança criativa, né? Então, sempre desenhava as paredes de casa, riscava tudo, ixi. Minha avó pintava guardanapo, então eu cresci com essa referência, né, da minha avó pintando guardanapo. Eu fui criado por 3 mulheres, minha tia, minha mãe, minha avó, e eu sempre fui sonhador, né? E aí a gente trabalhou na feira, eu morei em sítio, a gente vendia verdura, então sempre cresci também com essa sede de empreender. Aí eu vendi baguncinha, na feira, minha mãe tinha um mototáxi na feira, então essa infância minha na feira foi algo muito produtivo, porque desse tempo, a minha mãe começou a me estimular a empreender, porque a gente vendia verdura. A feira e é ela... uma escola de vendas e empreendedorismo Total. fantástica. Exatamente. E aí foi onde que eu vendia lá tomates, e aí esse tomate, a minha mãe falava assim, ó, a partir de que você vender tantos tomates, você ganha 3. Então, conforme eu ganhava porcentagem, então uma dúzia já era minha. E aí eu vendia ali, então chamava atenção. Eu era muito gago, eu gaguejava demais. Então, não sei se a pessoa comprava pela minha gagueira, ou pela dó, ou pelo valor, né? E aí eu comecei ali os primeiros contatos, né? E aí eu comecei a ter 12 anos, eu queria as coisas, queria tênis, queria roupa, aquela coisa, né, de pré-adolescente, e a gente não tinha condições. E aí foi onde que eu pegava adesivos, na época, o lançamento dos tênis, Nike Shox, nossa, era aquele sonho de pré-adolescente, e eu ia nas empresas de comunicação visual e pegava adesivo fluorescente para construir o tênis. Eu comprava no camelô e fazia customização. Isso já estava fazendo arte, né? Literalmente uma arte. E eu ia vender verdura com esses tênis, porque
aquela questão da autoestima, né? Eu estudava em um colégio e os amigos passavam lá e vinham vendendo verdura. Então eu tinha que abrir. Então, cara, como que era esse lado de autoestima? E eu não tinha esse contato espiritual. A gente era católico, a gente ia para missa, mas não era praticante. Então eu cresci nesse meio. E aí, com 13 anos, eu fiz o meu primeiro curso de artes visuais, que foi CorelDRAW. Para quem trabalha com artes gráficas, sabe, o CorelDRAW é... Eu fiz o curso não, mas aprendi fuçando. Isso, e o curso era de 2 meses, eu ganhava R$ 200 nessa época, por mês, e o curso era 150. Então, com o meu primeiro salário, com o meu salário, eu paguei o curso. Então, por isso, para quem está escutando esse podcast, é muito importante a gente nunca parar, a gente sempre está fazendo curso. Mas eu não vou trabalhar nessa área, mas só de você ter uma sabedoria ali, isso vai potencializar outras áreas, né? Então, expande visão, né? Quanto mais você total. estuda, expande visão. E você não Isso, sabe quando vai ser útil, mas em algum momento vai ser útil. exatamente. E quando você conversar com seus colaboradores a respeito de tal assunto, você tem autoridade, né? Então isso é muito importante. E aí eu não parei mais, fui fazendo curso aqui, curso ali. E aí eu saí da feira, fui para uma empresa de comunicação que fazia adesivos, e aí eu já mexia com serigrafia, com camisetas. Aí eu comunicação visual, então eu era gerente, com 18 anos eu era gerente dessa empresa já, atendia os funcionários, os clientes, fazia projetos, e nos finais de semana fazia festa, era promoter, eu fazia os panfletos, fazia decoração, e tudo isso iniciou por quê? Da feira, a gente foi para o baguncinha, do baguncinha a gente foi para um estacionamento, porque tem até uns desenhos animados no meu Você vai canal no vendo a YouTube. trajetória assim mesmo, né? Que já Uma está sendo trajetória. montado, né? Exatamente. E foi incrível que a feira foi muito importante para o baguncinha, porque quem comprava os meus produtos da feira já, lá, é o Chico, meu apelido era Chico, porque eu era gago, eu trabalhava na feira e o povo falava que eu tinha uma cabeça muito grande, então Chico Bento. Eu sofri muito bullying, gente do céu. Para quem olha o artista hoje, mas muito bullying. Eu era o pirulito na escola, porque a minha cabeça também sempre foi desse tamanho, mas eu era pequeno, eu era magro e alto. Aí o povo ficava assim, ó, corpinho e cabeção. Não, o meu era Chico Bonecão, disse que Chico, boneco de Olinda. Meu Deus, sofri demais. Pastor do céu. Só que é aquela coisa, você tem dois lados. Ou você sabe, é por isso que na palavra de Deus fala assim, dai glórias em tudo, tudo dai glória. Então, eu demorei muito para entender isso. Só que desde a infância, eu já dava glória, porque eu falei, eu preciso aproveitar esse bullying para o meu benefício. E eu entrava na zoeira também, com uma raiva, mas entrava. E a galera que me zoava comprava os baguncinha. E Chico do baguncinha. E eu comecei a vender baguncinha. Minha mãe, aí ficamos 2 anos nesse baguncinha, minha mãe não aguentava mais, falou, eu vou comprar um lote. Cara, eu fiquei feliz demais, porque eu falei, nossa, agora a gente vai fazer um resort. E aí tinha uma festa lá, chamava Festa Fantasia. Então todos os meus amigos preparavam assim 3 meses para ir nessa festa. Uau. E aí no dia da festa minha mãe pegou um colete transparente, fluorescente e um apito. Falei, cara, minha mãe já pensou até na minha fantasia, eu vou te levar. Chegou lá, o lote que ela comprou era na frente da festa. E aí ela colocou para cuidar carro. Era o estacionamento. Falei, mãe. Me deu um apito, era para eu apitar para entrar carro. E ela falou, quando encher aqui, você vai para festa. Eu falei, Quando eu comecei a chamar a galera para encostar, a galera, Chico do Baguncinha, Chico da feira, lotou. Ali que eu fui entender que eu já estava fazendo network anos atrás. E você já tinha uma construção de imagem, né? De marca, de brand. Exatamente. De brand, tudo Chico. Lotava lá, eu ia para festa, chegava lá, conhecia todo mundo já. Então, você entendeu a questão da humildade? Eu fui liderando ali. Não importa o status ou o pilar da vida que você está. A importância de você ter essa humildade, de você estar
conversando com todo mundo, não fazer acepção de pessoas, né? Como aí entra o nosso mestre Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. E aí eu fui construindo, e ali eu consegui um contato para fazer a decoração dessa festa. Eu comecei a fazer a decoração da festa, e nisso, do Chico da Feira, Chico do Baguncinha, Chico do Estacionamento, foi para o Chicodélic, porque eu fazia umas decorações psicodélicas. Todo mundo, cara, é o Chicodélic. Nossa, nesse momento, eu ganhei um respeito, porque do Chico Bonecão, Chico da Feira, foi para o Chicodélic Decorações. Então... E aí eu comecei a fazer, virei sócio do cara que fazia as festas. Que salto! Isso com quantos anos? Pois só, com 18. Uau! 18 anos. Aí eu comecei a fazer as festas, aí eu comecei a ganhar dinheiro, comprei carro, moto, computador, e eu já estava no auge com 19 anos, já tinha meu salário ali e tudo, só que não tinha Deus, não tinha relacionamento. Então, assim, o que eu ganhava, não via nada, né? Do jeito que vinha, ia. Do jeito que vinha, ia. Exatamente. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava na cidade, ou eu saía. Eu já tinha o Espírito Santo, só que não tinha relacionamento. Eu falava que era a minha intuição. Nossa, minha intuição tá falando para eu ir embora daqui. Eu falava assim. E aí eu vim fazer um curso de 3D aqui em Cuiabá. Resumindo, há 12 anos atrás, não parei mais. Uau. E aí vem toda uma trajetória que foi abaixo, conheci muitas pessoas, fazendo network e tal. E até aqui em Cuiabá, essa foi a minha história de Cáceres. Chegar em Cuiabá. Então, você sabe que Deus ele nos promove, né, a níveis de testes cada vez maiores. Na medida que você vai sendo aprovado em um, você está habilitado para o próximo teste, né? A vida é igual à escola, né? Na hora que você passa em um ano, você fica feliz demais. Passei de ano, só que você não sabe que o outro ano vai ser mais difícil, porque agora você está num outro patamar, né? Então, você foi contando sua história, e o que vai gerando no meu coração foi o tanto que você foi sendo promovido por Deus para testes cada vez maiores, né? De sair, exatamente, né, dessa perseguição na escola, do bullying, da questão da limitação financeira, de ter que trabalhar na feira desde cedo, de ter que comprar suas coisas, né, e conseguir conquistar, mas você foi sendo promovido para desafios cada vez maiores, né? E você sabe que você não está fazendo plano de parar. E Deus também não tem poucas coisas para os seus filhos, né? Mas Deus, tudo que ele faz é bom e é grande, né? Ele não chamou ninguém na Bíblia para fazer pouca coisa. Se você olhar para a Bíblia, todo mundo que foi chamado por Deus foi para fazer algo notável, né? Então, como você está planejando não parar, você já pode crer que tem outros desafios muito maiores te aguardando. Muito. Nossa, não. E você trazendo essa reflexão, é muito verdade isso na vida dos filhos amados. Por isso que é fundamental a gente declarar todos os dias que nós somos filhos amados e nosso Pai tem coisas grandiosas, né? E conforme isso, ele vem... Os desertos que nós passamos é para a gente entender a maturidade, né? Por isso que ontem teve célula aqui na nossa empresa, a gente faz célula toda terça, é discipulado, então hoje a galeria, ela serve ao Senhor literalmente. Todo mundo que vem aqui, a gente planta uma semente da palavra de Deus, né? De uma forma criativa e contemporânea. E os desertos, eles vêm para a gente ter essa maturidade e entender coisas maiores, conforme Deus ele vai nos trazendo, a importância da gente ter essa maturidade, essa sabedoria espiritual. Então, esse contato com Deus foi o divisor de águas da minha vida, porque mesmo eu não tendo relacionamento com Ele, Deus sempre foi provendo e sempre esteve ali comigo. Desde lá da feira. Essa mudança do nível de relacionamento, como que ela aconteceu? Porque eu sempre gostei de empreender, eu sempre fui artista, sempre gostei de arte, tudo, e sempre assim, acreditei nesse potencial de falar, cara, eu vou viver de arte, né? E aí, quando eu cheguei em Cuiabá, eu fui para uma rua e eu comecei a colocar minhas folhas de sulfites em um varal
e comecei a vender essas folhas sulfite a R$ 15 cada um, meus desenhos. E aí o público foi comprando, né? Comprando aqui, comprando ali. Eu lembro que um evento em uma rua, eu fiz R$ 60 de folha sulfite. Eu fiquei muito feliz. Só que eu não tinha... A questão da administração financeira sempre foi uma dificuldade para mim. E aí eu sempre comia as sementes, né? Sempre não reinvestia. E aí eu vi que era um negócio que eu amo fazer e eu ganhava dinheiro. Opa, vou investir. Aí eu falei, no próximo evento eu vou pintar uma tela. Só que os materiais de pintura é muito caro. E aí eu emprestei R$ 300 de uma amiga que tinha um restaurante. Eu falei, ó, eu vou pintar uma tela para você. Aí ela, então tá, eu preciso de um investimento de R$ 300. E aí eu comprei materiais e comprei 2 telas. E eu pintei as 2 telas. Uma eu dei para ela e outra eu tô pintando. Chega uma mulher, nossa, você é artista plástico? Eu sou. Nem sonhava em assim, artista plástico. Na identidade ali na hora, né? Na hora eu falei, sou. Ela, quanto que tá essa obra? Eu falei, R$ 400. Tipo, autoridade. Ela, vou levar. Eu, tá bom. Levou minha primeira obra, uma obra de 1 por 80, que hoje a gente vende a R$ 7.000. Na época eu vendia R$ 400. Isso há 9 anos atrás. E aí, desses 300, eu falei, cara, eu preciso reinvestir. Eu peguei R$ 400, aí eu comprei mais material, mais tela. E comecei a pintar, produzir. E comecei a fazer um estudo de quem eram os artistas nesse momento. O que é artista plástico? Fui pesquisar como artista plástico vive, o que eles fazem. Isso de pegar referências, né? Exatamente. Para modelar mesmo, né? Modelar, exatamente. E aí eu fui pintando e vivendo assim, vendo aquela experiência. Eu comecei a pintar retratos, porque retrato ele traz esse lado financeiro rápido, né? E comecei a pintar retrato. Fiquei 4 anos pintando retrato, e nisso eu já estava com 23 anos. Só que nesse momento eu estava me perdendo, porque muita festa. O que era o meu Deus era o ego, orgulho e vaidade. Eu trabalhava para consumir, para principalmente provar que eu consegui vencer. Porque quando eu assumi essa identidade de artista plástico, 80% das pessoas que eu tinha intimidade desacreditaram. Falaram, não, isso aí não dá futuro. Faz uma faculdade, final de semana você pinta. Meus pais, minha família. Mesma coisa trabalhar com vendas. Normalmente o vendedor ele é desacreditado também, porque a pessoa não olha vendas como uma profissão, né? Olha como um trampolim para algo maior. Exatamente. Você não arruma nada melhor, você vai trabalhar de vendedor. Isso. Né? E artista, a pessoa tem. Do meu jeito. Esse aqui é um hobby, né? Não, ele pinta como hobby, mas tem que ter. Mas e o trabalho, né? Mas trabalhar mesmo, você trabalha do quê? É literalmente isso. E aí, então, nesse momento, pelo fato de provar para as pessoas, eu comecei a me afundar muito. Um exemplo, eu juntei R$ 15.000 na época, e aí eu falei, cara, eu preciso de um carro, porque eu levava as telas de mototáxi, de táxi e de ônibus. Então, eu passava muita dificuldade. E aí eu juntei R$ 15.000 para comprar o primeiro carro. E aí eu ia comprar um Uno, ia quitar o Uno e ia me atender perfeitamente. Eu acho que muitas pessoas que estão escutando esse podcast, essa conversa aqui, passaram pela mesma coisa. Eu fui lá, financiei um Civic do ano, mandei tirar um insufilme para provar que era eu que estava dirigindo. E dei de entrada os 15 mil e financiei R$ 40.000. Isso com 24 anos. Pastor, você estava em Cuiabá? Já tinha uns 3 anos? Já tinha uns 4 anos. 4 anos. 4 anos. Aí eu fiquei de Honda Civic do ano. Imagina. O ego, o orgulho e a vaidade foi lá em cima. Meu Deus, e tal, aquela coisa e tal. Estava em outro relacionamento e estava, meu Deus, entrando numa depressão muito grande.
E aí apareceu os sinais, as pessoas me chamando, vamos para a cela, vamos para a igreja, depois eu vou, tal. E aí eu estava indo para o ateliê só para pagar conta que eu estava sem vontade nenhuma, porque eu pintava retrato, não tinha propósito. E nisso eu comecei a pedir a Deus algo diferente e sonhei com essa cara quadriculada, esse bigode, esse chapéu e comecei a pintar. No próximo mês chegou um casal, a Aline e o Jules, a Aline Bortel e o Jules. Eles me encomendaram o Filho Pródigo. Eu nem sabia o que era filho pródigo. O que é isso? E eles começaram a contar essa história. O filho pródigo que pega toda a herança, que sai e volta com medo de ser castigado, e o pai abraça, faz uma festa. Eu me vi nessa história. Eu falei, cara, essa história é minha. Eu tô vivendo isso. Quando eu comecei a pintar essa obra, Pastor do Céu, eu chorava. Eu me conectei, eu falei, eu nunca tinha sentido isso em nenhum trabalho meu. Eu falei, é isso, é sobre isso. E eu não parei mais. E aí inicia a minha trajetória artística louvando ao Senhor, e eu comecei a ter um contato com Deus grandioso, e eu comecei, é muito louco, porque todo mundo, eu vendi o carro, eu não queria mais saber, e aí eu fiquei trancado dentro do ateliê, e eu não queria mais pegar essas pinturas em retrato, e Deus começou a revelar, porque eu quero que você pinte sobre mim. E aí eu estava lendo Peniel, eu comecei a pintar uma exposição chamada Peniel, de 12 obras, e comecei a produzir, e na minha carne eu falei assim, nossa, eu vou agora para os Estados Unidos, eu vou para Dubai, eu vou para Paris, eu vou expor, falar de Deus, obrigado Deus, nossa, numa felicidade pintando. Aí eu fui dormir, Deus falou comigo pela primeira vez, era 3 horas da tarde, numa quarta-feira, eu não era, né, de dormir depois do almoço, cara, me deu um sono e eu capotei. No sonho Deus falou, você vai levar essas obras para presídios, para creches de crianças abandonadas, para hospitais e para centros de dependentes químicos. Uau. Eu fiquei assim, ó. Muito diferente de Nova York, de Dubai. Eu falei, não, eu discutindo com Deus, não, peraí, eu sou servo, eu quero ir para Nova York. Eu não quero ir para esses lugares, não. Deus sumiu. Aí Deus falou, eu falei, cara, mas por que isso? Aí eu fui entender todo o processo que eu passei na infância, de todos os desertos, agora é para levar isso. Aí eu levei. A gente tem um projeto hoje com o SIC Bartão, que é o Museu de Arte Contemporânea Cristã. E aí, hoje, o nosso trabalho é tudo isso. E as exposições em Nova York acontecem, só que não é o foco. Só que vem convites para expor fora, para expor, a gente expõe, só que o foco é salvar almas. Aí onde eu entendi. Primeiro buscar o reino de Deus e sua justiça, que as outras coisas serão acrescentadas. Entendi. Cara, a matemática de Deus é totalmente diferente. Então Deus me preparou todos Rafa, esses agora anos. você vê o tanto que é importante depender de Deus, porque não é um ativismo, né? Não é você um belo dia imaginar e decidir fazer, é realmente Deus te direcionando. Porque talvez tem gente que pode assistir um testemunho desse e pode falar, então pronto, então eu vou pegar tudo que eu faço, vou sair dando para os pobres, mas não é isso, é você depender de Deus. Por quê? Porque você pode estar dando tudo para os pobres sem Deus querer que você dê. Né? Você sabe, teve uma vez que Deus me exortou severamente, porque eu estava prosperando muito, ganhando muito dinheiro e tal, e eu já era discipulador, e aí eu comecei, né? Eu vi um irmãozinho passando a dificuldade, eu ia lá, pagava tudo, eu resolvia e tal, e fazia complicado para um. E aí teve um discípulo meu que estava perdendo a moto, 6 parcelas atrasadas, eu fui lá pagar 6 parcelas. Comecei a fazer. Aí teve um dia que Deus falou comigo, ele falou: vou ter que parar de dar dinheiro para você.
Aí eu falei, ué, mas por quê? Ele falou, porque eu Deus a vida das pessoas. Elas não falam mais comigo, elas já vão falar com você direto. Aí eu não vou poder ter Meu Deus, que forte, hein? forte. Jesus. E aí eu falei, não, senhor, não para não. Aí ele falou, não, então vamos combinar. Não quer dizer que você não vai ajudar as pessoas, mas você vai me perguntar por quê? Porque tem coisas que eu estou tratando a vida da pessoa, que eu estou ensinando ela a depender de mim. Aí ela, em vez de falar comigo, ela fala com você, vai bagunçar a coisa. Aí eu passei a fazer isso, né, a orar. E acredite, tem situações que quando você ora, a sua carne está gritando para fazer, né? Tadinho da pessoa, nossa, eu vou fazer. Mas Deus fala, não faz, não faz. E aí você fica até meio incomodado, assim, parece que eu estou sendo mal, cruel. Mas não é questão disso, é questão de você depender de Deus mesmo, né? E saber que Ele é bom, Ele é pai daquela Amém. pessoa, Ele que está cuidando dela, não sou eu não morri por ela, não, Ele que é o Deus dela e o pai dela. E aí, em outros casos, tem hora que Deus manda você dar algo para uma pessoa que não está precisando, né? Não está passando dificuldade, nada, você vai dar algo assim, que pode até aparentar que é supérfluo. Aí, quem olha de fora pode falar, não, mas é incoerente, porque falou não agora há pouco para o necessitado e agora está dando um presente desse para quem não necessita. Mas é justamente a dependência. Você tem Sim. que. Eu uso muito como exemplo Salomão, né? Porque Salomão ele foi o homem mais sábio, prosperou muito, o reino cresceu, mas ele chegou num nível de generosidade tão grande ao ponto de enriquecer quem já era rico. Porque a rainha de Nossa. Sabá chega para visitar ele e sai de lá muito mais rica do que ela era quando chegou para reunir. Depois Meu acabou Deus. casando com ele, mas o foco é que na hora que ela chegou, né, teve aquela troca de presentes ali que reis, presidentes, né, quando se visitam, Uhum. protocolo de trocar presente, mas aí a Bíblia diz que ele chamou o servo e falou, tudo que ela olhar e gostar, você pode dar para ela. E Meu aí, Deus. e aí ela ia, nossa, que quadro lindo, é seu, pode levar. Não, Hum. é Meu tão caro, Deus. pode levar. Aí ao ponto dele chamar o servo e falou, leva ela no cofre e mostra lá as joias que tem lá e o que ela quiser você pode dar para ela. E aí ela quis muita coisa e saiu de lá carregada, né? Mas resumindo, né? Quando você depende de Deus, você realmente pode ser útil nas mãos dele para fazer coisas grandiosas. Mas você não pode ser ativista, sair fazendo, né? Porque aí você pode estar Exatamente. colocando a mão onde está a mão de Deus. Então você está Uhum. falando seu testemunho, eu acho que é uma grande bênção, mas o ponto mais forte é depender, né? Depender, ter ouvido Total. Deus e ter submetido, porque tem gente que ouve, Uhum. mas não submete. Nós somos o Grupo Peniel. Há mais de 10 anos no mercado, atuando nas áreas da engenharia mecânica, civil, elétrica, energia solar, manutenção industrial, vendas de ferramenta para construção civil, equipamento de proteção e fabricação de estruturas metálicas para os mais diversos segmentos. Nosso foco é oferecer os melhores serviços do mercado com mão de obra qualificada e maquinário de última geração, para o desenvolvimento de estruturas metálicas, vendas de materiais elétricos e placas solares, além da fabricação de tendas e galpões em todo o território nacional. Saiba mais acessando o site ou através de nossas redes sociais. E tudo isso a gente vem vivendo conforme, enquanto a gente respirar, a gente vai estar vivendo o processo, né? Hoje eu estou casado, tenho um filho que vai fazer um ano mês que vem, então é outro processo. Então Deus ele vem nos dando maturidade ali, buscando, trazendo, nos forjando, né? E com o principal foco, dependência 100%. Essa dependência de você depender assim de tudo, desde os pequenos detalhes aos grandes detalhes, né? Então hoje, quando nós abrimos a galeria, o slogan era para ser Mato Grosso na Rota Mundial. Mato Grosso na Rota Mundial das Artes. Era um slogan que estava tudo pronto, nossas camisetas, nossas sacolas, todo o brand.
No sonho Deus falou, esse slogan vai afastar você de mim. Eu falei, nossa, um slogan vai afastar eu de Deus? Nossa, nada a ver isso. E aquilo começou a queimar, eu comecei a perder a paz. E quando nós, principalmente nós, somos empreendedores do reino, quando a gente perde a paz, ora e pede revelação. Aí você dá sequência. Se você está com a paz, vai. Eu perdi a paz, comecei a orar, mas por que isso vai afastar o de Deus? Aí que eu vi que estava escondido egocentrismo nesse slogan. Ó, Mato Grosso na roda das artes mundiais. Eu queria falar que o Jonier está levando as artes de Mato Grosso para fora. Aí eu falei, meu Deus, eu estou colocando eu, e não é nada sobre eu, é sobre Deus. Aí Deus começou a falar, se eu quiser usar outro artista para levar o reino, eu vou usar. Eu preciso saber se você está disponível e acessível para ser um instrumento. Aí eu falei, estou acessível, pai, eu quero fazer parte disso, dessa história de levar o reino através da arte. Aí onde vem? Deus seja louvado pelo dom da arte. Você está disponível para usar esse logo em tudo? Tô. Só que se prepara, porque vai ter pessoas que vai contra, pessoas que vai defamar, que vai jogar pedra. Só que você está disponível, você acredita? Eu acredito. Aí entrou, Deus seja louvado pelo dom da arte. Pastor, tudo mudou. Uau. Porque tudo vem de Deus, a dependência de Deus. Antes eu tinha medo de não ter criatividade, de não ter ideias para pintar uma obra. E se eu ficava com uma ansiedade futura assim, e o dia que eu não tiver mais ideia? Eu entrava numa ansiedade. Depois que nós entendemos que a dependência de Deus em 100% em tudo, não tem, hoje é excesso de ideias. Hoje eu preciso anotar as ideias, tanta ideia. Eu vou num culto, meu Deus, ideia. Eu estou conversando com você agora, está vindo muita ideia. É ideia a todo momento, porque a fonte é Cristo. A fonte é o Criador. Isso foi o que aconteceu no palco aqui da Arena Bueno, no meio da palavra do Boston lá. Você travou, né? Foi o seu testemunho de novo. Você, Jesus, poder. O que eu desenho aqui, né? Você ia fazer o quadro durante a ministração dele, e aí o tempo estava passando, e ainda estava lá a tela, e aí, de repente, né, você testemunhando, Deus começou a gerar, você começou a fazer, e ainda no final eu fui o presenteado, está lá na minha sala de casa. Não, exatamente, nossa. Foi algo... Nossa, aquele dia foi uma unção, meu Deus, eu chorava pintando a tela, e eu virava a tela, porque, olha só, por isso que a todo momento nós precisamos do primeiro amor, né? O primeiro amor. Não, o primeiro amor é todo dia, é a dependência. E aí, quando eu comecei a pintar a tela, começou a dar errado. Eu virava a tela, e eu chorava, Deus, e eu virava, e todo mundo, nossa, que performance! Só que eu estava num momento que estava dando tudo errado. De repente, eu comecei a orar e falar, Deus, por que está dando errado? Aí ele falou, porque você está colocando a fé nos seus braços, no seu intelecto. É eu que dou a unção. Quando Deus falou isso comigo, eu comecei a chorar. E eu comecei a visualizar com a ótica de Cristo. E eu comecei a pintar, começou a dar certo. E deu o resultado que deu a obra. Maravilhoso. Incrível, maravilhoso. Né? Meu Deus, é bom demais. E hoje, na perspectiva sua a respeito de reino, né? Como você percebe que quem está nos assistindo aqui precisa equilibrar a motivação, né, do trabalho, para que não seja, como eu falei, independente, querendo sair dando dinheiro para os outros, fazer as coisas sem Deus pedir, mas que também não seja 100% natural o trabalho como apenas uma fonte de dinheiro, né? Mas que esteja alinhado com o reino, né? Usando a posição onde a pessoa está para influenciar, para alcançar, assim como Deus tem usado você, né? Como que você vê essa não é uma mistura, como que você vê essa sinergia do reino com o trabalho, né? Então, eu falo assim que nós somos seres espirituais, né? Nós não podemos viver no natural, tem que viver no espiritual. E quando a gente entende que a nossa empresa ela serve a Deus, a gente precisa ter essa maturidade aqui mesmo, essa maturidade de entender todo esse lado, porque ao mesmo tempo que nós somos espirituais, nós somos empreendedores,
nós temos toda uma administração ali, nós temos funcionário e tal. E uma das coisas que eu pedi a Deus, eu preciso de pessoas que estão olhando para a mesma visão, que é a visão de reino. Mesma visão. Então, hoje, nossos funcionários, graças a Deus, são uma bênção. A gente coloca em primeiro lugar a oração todos os dias, porque essa dependência, né? Que a nossa profissão é uma profissão de pescador, de agricultor. O pescador, ele não sabe se vai pegar 50 peixes como um. Não sabe se vai chover, né? E quando nós falamos de empreender, de outras fontes de renda e tal, precisa ter uma sabedoria muito grande, porque hoje é muita informação a todo momento, né? E esse lado de você empreender é você entender a dependência de Deus também. Porque, igual, um exemplo, a dependência de Deus é Deus que vai te dar a sabedoria, e a sabedoria está ligado com os frutos do Espírito. Domínio próprio é fundamental para o empreendedor. Quando eu não entendia isso e falava que o Espírito Santo é a minha intuição, eu tinha muita ansiedade. Então, eu chegava em uma reunião, eu não conseguia segurar minhas emoções. Eu falava mais do que escutava. Nossa, eu já perdi muitos negócios. Eu já perdi muitas vendas por falta de sabedoria. Né? Entendi. O medo de não fechar. Então, e aí, quando você está com medo, você não consegue disfarçar, você vai acabar transparecendo isso, né? Mesmo que inconscientemente, e o cliente vai olhar e vai falar: se esse negócio fosse tão bom, ele estava mais tranquilo, né? Ele estava mais seguro, está muito ansioso, deve ter alguma coisa que ele não está me falando. Total, exatamente isso. E isso é todo dia, mudança de mente todo dia, porque não é só o primeiro dia. Ah, não, agora o mês inteiro eu tô tranquilo. Não, é todo dia. E a maior profissão é a profissão do vendedor. Ah, mas sou médico. Você vende a consulta. Eu sou artista, você vende a arte, né? Então, a gente vende todos os dias. E aí, todo dia vai aparecer oportunidades. Oportunidades de empreender, oportunidade de sociedade, oportunidade de venda. Se você não tiver uma sabedoria ali, você pode fazer coisas que vai trazer uma consequência para a empresa. Um exemplo, 8 meses atrás, a gente falou: nossa, a gente precisa de uma segunda fonte de renda, a gente não pode depender só da arte, a gente precisa. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu lembrei que uma família minha, uns primos, começou a vender pipoca na infância e conseguiu criar todo o patrimônio com pipoca. Eu já fui: já sei, pipoca, eu vou comprar um carrinho de pipoca. E comprei, investi 2.500 num carrinho de pipoca, e agora vou fazer isso aqui, vou fazer sociedade. Resumindo, esqueci de orar. Agi pela emoção. O carrinho de pipoca tá lá no quintal de casa até hoje. Não consegui ir para frente. E eu falei: meu Deus do céu, não orei. Então, assim, quando a gente ora, a gente ganha uma unção de sabedoria e a gente consegue lidar. Dinheiro, ele é emocional. Né? Então, se você ganha R$300 hoje e você não consegue controlar suas emoções, você não consegue triplicar ou duplicar esses 300. Se você ganha 300 mil, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o Washington, um dos meus pastores aqui, ele tem muita unção de empreender. O livro dele também fala muito, o curso dele fala muito sobre esse lado das finanças e tal. E aí, lá, quando eu comprei o carrinho de pipoca, eu falei: cara, não tem nada a ver com o meu negócio. Como que eu vou empreender numa segunda fonte de renda se eu não estou conseguindo lidar com essa primeira, que é a fonte de renda minha? Eu preciso organizar várias coisas para depois dar esse outro passo. Eu queria criar a fonte de renda, a segunda fonte de renda, para tampar o buraco da primeira. Olha o erro. Só ia abrir mais um buraco. Mais um buraco, exatamente. Então, hoje, qual é o processo que o Jonier está? Hoje, o processo que o Jonier está é a organização financeira
de dar passos. Um exemplo, mês passado eu ia mudar para um apartamento, que a gente ia comprar, tal, tudo isso. Uma oportunidade incrível. De Aquela Deus. coisa assim, pegar ou largar só hoje, oportunidade. Bora. Pastor, tava tudo certo, a gente mudar. Meu Deus, aquela coisa de Deus mesmo. E aí eu fui para a montanha, teve o primeiro legendário daqui, e na montanha eu comecei a ficar em dúvidas. Eu falei, peraí, dúvidas? Não, é de Deus? Aí eu fui no outro final de semana, teve encontro com Deus, encontro, sei lá, do pastor Washington. Nesse encontro eu perdi totalmente a paz. Falei, não. Falei pra minha mulher, ó, perdi a paz, vamos orar. Comecei a orar. E nada da paz e sem revelação, nada e perdi a paz. Na terça-feira, eu ia fechar o contrato do apartamento. Quando eu cheguei lá, eu desfiz o contrato. Uau. Não vou mudar para esse apartamento. Conversei com minha mulher ficou arrasada, já tinha, né, visualizado toda essa nova vida e tal. Quando eu saí da reunião sem o apartamento, me veio uma paz e, de repente, veio tanta revelação que Deus começou a conversar comigo de uma forma, meu Deus, começou a falar, ó, você vai iniciar uma educação financeira particular para você entender onde você está e onde você estaria. Eu mostrei essa nova realidade de vida para ver onde está o seu coração. Porque se você fosse para esse apartamento, o seu coração não estaria em mim, estaria em bens materiais. Eu chorava, falei, meu Deus, que revelação. A partir desse momento, a gente visualizou como que a gente estava administrando as nossas finanças, a nossa empresa, e a gente começou a dar passos para trás, para a gente dar passos, estruturar. Estruturar um crescimento, que eu sempre falo disso, é porque a fundação vai determinar o que suporta para construir para cima. Não tem como pegar uma casa que foi construída para ser uma casa-terra e fazer um sobrado, vai desmoronar. Então, exatamente, um prédio de 4 andares, se você resolver fazer mais 4 em cima, vai desmoronar. Então, Deus ele trabalha muito nessa questão da fundação, né? Dos fundamentos, dos princípios, da dependência, do propósito. Por quê? As pessoas não entendem, porque eu falo tanto disso. Propósito, princípios, valores, né? Entender o que Deus quer fazer, dependência, para quê? Para gerar essa fundação que vai permitir esse crescimento. Mas fora disso, é você sair construindo, sai edificando, sai comprando, mas depois desmorona, porque você não tinha a base para sustentar, né? Exato, e é exatamente isso que Deus falou comigo. Então, aquilo foi um upgrade de maturidade, e eu falei, meu Deus, amém. Eu fiquei feliz de não ter ido para esse lugar, e a gente começou a dar atenção para a nossa vida, educação financeira. Inclusive, eu estou fazendo esse podcast, a minha mulher está aqui em cima com a nossa professora de educação financeira, porque alinhando tudo que a gente gasta, tudo como que está, quais são a nossa visão para daqui 5 meses, qual que é o nosso quadro dos sonhos para daqui 5 anos, o que a gente visualiza aqui e ali. A gente está tendo uma visão 360 do que é a nossa vida hoje, qual é o nosso prolabore, qual que é tudo isso. Há 3 meses atrás a gente não tinha isso. Porque há 3 meses atrás, a gente ia para um outro apartamento que ia duplicar os nossos gastos. Sem a gente estar passando por esse processo. Olha como que Deus, ele... só estava construindo, correndo o risco de desmoronar, né? E agora Deus paralisou para estruturar ainda mais. Rafa, exatamente. Última coisa, né? Para já caminhar para o final. Tava meditando nisso esses dias, porque Provérbios 16:20 fala que aquele que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Então, a gente vê muita gente que condiciona coisas para ser feliz, né? Então, no dia que eu tiver o apartamento, aí eu vou ser feliz. No dia que eu comprar o carro tal, aí eu vou ser feliz. No dia que a minha empresa chegar em patamar X, aí eu vou ser feliz.
Mas a Bíblia não fala que é feliz quem conquista algo, ou quem tem uma coisa, ou quem produz um resultado. A Bíblia fala que é feliz aquele que confia no Senhor. Mas Amém. confiar que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, confiar que ele te ama, confiar que ele tem um plano para cada coisa, que nada é aleatório, que está tudo conectado, que ele está te ensinando, e você está atento para o ensino, aí você acha o bem, né? Então eu quero finalizar minha parte e liberar você para finalizar a sua, mas liberando uma palavra profética sobre a sua vida, assim como eu fiz aqui no evento, depois de você ter pintado aquele quadro maravilhoso que está lá na minha casa, mas falei algo para você naquele dia e falo hoje, mais uma vez, da parte do Senhor. O Senhor vai multiplicar sua alegria na confiança dele. Quanto mais você confia nele, mais alegre, mais feliz você vai ser. E aí, não é coisas, não é resultado, não é faturamento, não é alcance, não é fama, nada vai estar condicionado para que você fique feliz ou seja feliz. Você já é e vai ser cada vez mais feliz, porque o Senhor está te ensinando a confiar cada vez mais nele, e por isso você vai ser feliz. Medita nisso, Provérbios 20, e deixa Deus te ensinar cada dia mais, né? Porque ele tem uma coisa grandiosa para construir, por isso que ele está trabalhando tanto na fundação. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por ter aceitado o convite e abrir para você aí fazer suas considerações finais, liberar uma palavra de fé sobre cada um desses que estiverem assistindo. Amém, amém. Eu fico muito feliz de escutar essa profecia, porque é exatamente hoje que eu estou vivendo, né? Esse lado dessa fundação, dessa construção que Deus ele se preocupa muito nisso, porque ele já visualizou o futuro e ele quer que a gente acesse a ele, porque ele já viu lá na frente. E ele é tão perfeito que ele é educado. Ele não vai obrigar a gente a nada. Ele vai esperar a gente ir chamar ele, depender dele, e aí ele vai ficar tão feliz com essa dependência que ele vai nos direcionar para o caminho certo. Então, uma mensagem para todo mundo que está escutando essa nossa conversa aqui, que confie 100% em Deus, não confie em 99%, confie 100%, buscai a coisa do alto, as coisas de Deus, que as outras coisas são acrescentadas, porque Deus ele conhece cada fio de cabelo, cada canto do nosso coração, e ele sabe todos os nossos sonhos. Os sonhos que ele tem para nós são maiores do que os nossos. Amém? E ele quer essa dedicação, porque assim, principalmente para nós que somos líderes, para nós que tomamos uma posição no corpo, vem momentos difíceis, momentos de desistência, mas será que eu estou dedicando muito para o reino, muito para a igreja? Esses pensamentos não são pensamentos do Espírito. O pensamento do Espírito... De baixo, né? Exatamente. Quanto mais a gente dedica para o reino, mais Deus cuida das nossas coisas. Amém. É sobrenatural a matemática de Deus. E a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Então, esse lado de dedicar para o reino, porque são outras vidas, a gente não está dedicando, a gente não está investindo para o pastor Douto, para o pastor Aloísio, a gente está dedicando para o reino. E da mesma forma que ele... Para o reino. Exatamente, usa o Senhor para dedicar, usa outros pastores, ele usa a gente também para outras vidas. E Deus ele é tão perfeito, a matemática dele, que ele não deixa a gente saber de quantas vidas que foram impactadas através da nossa. Porque se a gente sabe desse cálculo, alimenta nosso ego, nossa vaidade, nosso orgulho. E a gente sai da rota. Então, qual é o foco? Uma hora pode achar assim, já tá bom, já alcancei muita gente, né? Vou parar. Exatamente. Então, nosso foco é o reino, nosso foco é o alvo, nosso foco é quantas almas nós impactamos com as oportunidades que Deus nos deu. Deus nos deu a oportunidade de comprar um celular melhor. O que a gente está fazendo com essa ferramenta? Deus nos deu a oportunidade de comprar um carro melhor. O que a gente está fazendo com esse carro? Deus nos deu uma empresa, uma casa, filhos, uma esposa, saúde. O que nós estamos fazendo
com essas oportunidades, né? Para alcançar almas. Então, essa é a mensagem que eu deixo, porque quando a gente usa essas oportunidades, nós estamos empreendendo, nós estamos multiplicando. Amém? E nos tornando pescadores. Exatamente. Por isso que eu uso o bigode, porque o bigode é o anzol e nós pescamos almas com o que sai da nossa boca. Uau, profundo. Queridão, Amém. Deus te abençoe poderosamente. Obrigado. Foi com certeza Obrigado. uma bênção. E para todos que estão nos eu que agradeço. Compartilhe, né? O alvo do podcast é transbordar. O Rafa transbordou, guardando tempo, investindo tempo e compartilhando testemunho, e você vai transbordar agora pegando esse testemunho, esse podcast, e fazendo com que todo mundo que você conhece também assista. Fiquem na paz. Obrigado, Rafa. Mês que vem nós vamos estar junto aí no Ser 23. Por favor. Estaremos aí te esperando vocês, e Deus seja louvado pelo dom da arte. Amém. Tamo junto. Fica na paz, queridão. Com Deus. Fica na paz. Tchau, tchau.